Fala aí, minha gente! Tudo bom? Desculpa interromper. Imagina. Eu cheguei aqui, tô com o Rafael. Salve! Beleza? Que é meu amigo violonista. E vocês acho que já conhecem. Meu nome é Davi Calil. Isso aí. Estamos num vídeo novo aqui do Pintura Relâmpago. E eu toco violão, mas eu não vou tocar. É só para usar de referência. O Rafa Alves, né, que teve a gentileza de comparecer, é um amigo de longa data e também se tornou recentemente meu professor de violão, certo? Violão, isso aí. Eu tô começando a aprender a tocar violão. E né, de muito tempo que a gente já vem conversando, né, Rafa? Ah, na real a gente se conhece faz um tempão, né, velho? Faz muito tempo. Agora que a gente tem conversado mais sobre música, sobre música e sobre arte no geral, mas sobre a conexão entre os gêneros artísticos, né? Mas a gente é brother faz tempo. Faz muito tempo, mais. Sim. Só que eu já dei aula pro Rafa de desenho quando, né, faz muito tempo também, Sim. quando ele era criança, eu já não sou criança faz muito mais tempo, então... Mas uma coisa que recentemente, né, quando a gente voltou a conviver, apareceu nas conversas com muita frequência, e foi daí que veio a ideia de fazer esse vídeo, e mais vídeos que virão nesse sentido, certo? Certo. Explorar a relação e as semelhanças entre a música e a pintura, né? Sim. A gente fala muito disso porque o Rafa também gosta de desenhar, e também já estudou desenho, e agora eu estou estudando música, e se cruzam as informações, né? Inclusive, o Rafa tem um canal também de aula, né? Eu vou falar isso rapidamente porque que a gente vai pôr o link. Então, assim, do mesmo jeito que eu ensino pintura, ele ensina música. Então a gente vai misturar essas didáticas e tentar chegar em umas conclusões aí que nem mesmo a gente sabe ainda quais serão. Exatamente, a gente está trocando ideia aí, ó. Na verdade a gente já troca essa ideia, né, a respeito de música, a respeito de desenho, a respeito de pintura, há muito tempo. Só que a gente, toda vez que eu venho aqui, ou que o Calil vai lá na escola, a gente fica, caraca, caralho, que da hora essa conversa, não sei o que, a gente precisa registrar isso, a gente nunca registra. É verdade. Aí hoje eu trouxe a câmera aí, a gente ligou, a gente nem determinou muito bem o que a gente vai falar, né, mas a gente vai desenrolando aí, vocês vão acompanhando também. Exatamente, porque alguns pontos a gente já discutiu antes, mas a gente nunca chega em conclusão. E ao mesmo tempo a ideia é mais incentivar mesmo essa como é que eu posso dizer? Essas analogias, né? É uma consciência também, né, velho? De repente, sei lá, não é tão difícil também, né, de encontrar uma pessoa que gosta pra caralho de música e também que gosta de desenho e às vezes observam essas paradas de uma maneira tão distante, sendo que, tipo, a gente conversando assim, ainda mais quando a gente se aprofunda em coisa técnica, a gente consegue observar que às vezes eu tô falando de uma coisa da música, você tá falando de uma coisa da arte e as coisas basicamente são semelhantes, são similares. O que eu costumo, também estudando literatura, escrita, a gente vê muitas semelhanças com gastronomia, até uma das definições mesmo que eu tenho para arte, todas as expressões artísticas, ao meu ver, elas estão em função de um ou mais dos nossos sentidos, né? Sim, para todo sentido que a gente tem uma ou mais manifestações artísticas para atender esses sentidos. Sim, sim. Né? A audição, a gente tem a música, a pintura, por exemplo, atende aos olhos, a gastronomia, o paladar, o pessoal que faz perfume, ou mesmo quem é da gastronomia também compõe contando com o olfato, porque o olfato e o paladar também estão ligados. Pode crer, pode né? crer. Cinema usa, né? Audiovisual e tudo mais. Então, a gente queria mais trazer essas conversas para entender as coisas que se entrelaçam aí, Sim. né? Eu acho que esse lance das nossas conversas não é nem também só o fato de a gente falar a respeito disso, mas ainda mais porque a gente tem aqui a possibilidade de ter comentário da galera e tudo mais, né? Às vezes as pessoas mesmo que estão assistindo isso daí podem colocar alguns pontos de vista que
que a gente não tá trocando ideia aqui, que pode abrir nossa cabeça também, a gente fala, caralho, pô, pode crer, tem uma... E eu tem uma galera que já comentou nos vídeos anteriores, porque eu já me arrisco a falar, pra quem assiste os vídeos há mais tempo, já viu eu falando de música sem muito ter sabendo porquê, mas... e daí nos comentários já vieram alunos, ou mesmo pessoal que assiste o canal que não fez aula comigo, falar que, pô, pode crer, eu sou músico e existem mesmo essas relações, eu sei que tem relações de cor, tudo. Então, pra começar, pra gente não se perder muito, porque como eu e o Rafa, a gente é amigo e se dá muito bem e conversa muito, a gente também empolga com um monte de assunto e às vezes sai voando aí. Então a gente pelo menos combinou uma coisa que seria legal pra dar o início, aí, o pontapé inicial, que é a definição que o Rafa tem pra som e a definição que eu tenho pra cor, certo? A gente vai começar com isso, pra já ver, a partir dessa definição, o que a gente encontra de pontos em comum. Sim. Então você pode começar, por favor, meu querido. Demorou. Fala, galera, beleza? Youtuber pra caralho. Brincadeira. Meu nome é Rafael Alves, eu sou aqui de Guararema, sou da mesma cidade que o Calil e tal. Você é nascido aqui? É? Cara, praticamente, vai. Eu fui nascer lá em Mogi, porque não tinha hospital aqui, e minha mãe não queria ter meu parto foi em Mogi também, mas... Bom, então é isso. E eu tenho uma escola de música que existe já há 8 anos e tudo mais, mas daí depois vocês vão lá e pesquisam um pouco mais a respeito disso. Eu vou pôr o link da escola dele pra vocês conhecerem. Isso aí. Nesse tempo todo que eu dou aula de música e tal, eu sinto que às vezes as pessoas têm uma pressa pra aprender e tudo mais, e essa pressa às vezes faz a pessoa começar a tocar, mas faz ela ter um monte de lacunas a respeito de coisas iniciais, assim. Eu costumo ser um professor muito prático, mas ao mesmo tempo tem coisas que são muito importantes para que a gente consiga tocar de uma maneira legal, né? Então, uma das coisas que eu tenho visto e tenho feito durante esses últimos tempos é conversar nas primeiras aulas com os alunos a respeito do que é som. Por quê? Porque às vezes a pessoa tá focada em aprender uma música, tá focada em aprender a cantar, aprender a tocar um instrumento, mas tipo, se eu pergunto pra ela, mas o que você acha que é som? Não, som é música. E som tá tipo muito antes da música, né? Então, tipo, quando eu vou explicar o que é som para os alunos, eu tenho 3 definições do que é som. A mais fácil, a segunda mais fácil e uma que é um pouco mais, né? Então, o que acontece? O som, na verdade, ele ainda não é música, né? Porque a gente encontra som em várias paradas. Se de repente você tá aí na rua e você ouve um cachorro latindo, ele não tá cantando nada, mas ele tá emitindo um som. Sim. Sacou? Então, basicamente, a primeira coisa que eu falo para os alunos é que som é nada mais nada menos que barulho. Qualquer barulho que a gente ouve. Tá. Né? A segunda definição que eu uso é que som é tudo que a gente consegue escutar, tudo que alcança os nossos ouvidos é som. E a terceira definição, eu vou até usar meu óculos aqui para dar... Não vou usar isso daqui que se zoar não tem problema. Se de repente, quando a gente estuda a física, a gente entende que tudo é um corpo, né? Que tudo é um corpo porque pertence a algum espaço físico. Vamos supor que essa mesa aqui é um corpo. Supor não, essa mesa é um corpo e isso daqui é um corpo também. Se os dois estão quietos, estão em ponto de repouso, nenhum está fazendo som. Agora, se eu choco um contra o outro, isso gera som. O som acaba sendo uma reação do choque entre algumas coisas. Entre dois corpos. Uma palma, é uma parada. O ar passando pela nossa fenda vocal faz com que a gente tenha a nossa voz. Tá, e daí não é um choque, mas é um... exatamente. Acaba sendo a passagem do ar acaba incomodando e mudando esse estado inicial da fenda vocal para que a gente emita o som, né? Então, basicamente, isso é uma parada que por mais simples que pareça, tem muita gente que fala, pô, pode crer, porque tá totalmente relacionando o som expressamente à música, sem pensar em tudo que tem atrás disso. Então, sei lá, a musicalização infantil ela vem até para apresentar isso para as pessoas, porque é meio que estimular as pessoas para que elas tenham mais facilidade para enxergar e ter uma percepção sonora do mundo que elas vivem. O cachorro está fazendo barulho aqui, o cavalo estava fazendo barulho aqui, tem um barulhinho aqui que a gente está escutando que eu acho que é de uma caixa ali no poste. Então tudo isso são sons que estão influenciando a gente e... Falei pra cacete. Não, mas tá ótimo. Vai ser bom porque aqui nós gostamos de falar. Mas você concluiu?
Concluir. Depois Assim, a gente a pode. princípio, Sim, depois a gente pode falar das propriedades que todo som tem para existir, mas inicialmente. Legal, porque o que eu queria falar sobre cor, também definindo um pouco melhor a ideia de maneira mais técnica também, para a gente ter assim como um paralelo, porque cor também é algo que a gente costuma dizer, né? Tipo, o amarelo, o vermelho, o azul, o verde, né? A gente chama de Sim. cor as coisas mais... Na verdade, assim, já é natural pra gente dar nome às cores, a camiseta é vermelha, Aham. a árvore, a folha da árvore é verde. Porém, parecido um pouco que você falou lá de som não ser música e cor também não ser nem a pintura, nem a coisa em si, Aham. um jeito que a gente usa para definir cor na pintura a soma entre saturação, valor tonal e matiz, certo? Então esses três elementos, saturação, valor tonal e matiz, quando juntos, eles formam uma cor. Então, por exemplo, quando a gente fala verde, a gente está falando assim, existe o matiz do verde, tudo que pode ser verde. Não Pode existe crer, uma pode porrada crer. de coisa que a gente pode chamar de verde. Sim. Não existe gente que discute, às vezes, isso é verde ou é azul, ou é amarelo. Tem que ter essas, que é inútil, inclusive, nunca discutam nome de cor, não importa. Mas a questão a cor em si, ela é a junção desses três elementos, da saturação, do matiz e do valor tonal. Então o que é cada um deles para a gente chegar numa conclusão? Uhum. Valor tonal é a relação entre o claro e o escuro, entre o preto e o branco, vamos dizer Pode assim. crer. Então toda cor está em algum ponto do valor tonal, certo? Nenhuma cor está ausente desse valor. Se ela existe e ela é percebida, Sim. ela vai estar em algum ponto, certo? Do claro e do escuro, porque a cor tem tons. Isso tipo, é a densidade da cor ou não necessariamente? Assim? Não, eu acho que é porque as cores existem em espectros. Pode crer. Então você vai ter todos os espectros de cada cor, Aham, certo? pode crer. E daí, consequentemente, você vai ter também... O porquê da física que a cor escurece pode estar relacionado a várias outras coisas. A Pode cor crer. preto, né? Mas eu acho que todas as cores são espectros contínuos, né? Então, o valor tonal. Outra coisa dos três elementos é o matiz. Que o matiz seria o quê? Que a gente fala que é a cor da cor. Então, existem poucos matizes. Né? Uhum. Quando você pega o círculo cromático, sabe aquele círculo que vai fazer lá? Sim. Existem... os matizes estão ali no círculo cromático. No círculo cromático. Então, também é um contínuo. Quando você acaba o verde, começa o amarelo. Quando você acaba o amarelo, vai começar o laranja. Daí do laranja vai chegar no vermelho. Do vermelho vai chegar no violeta. Do violeta vai chegar no azul vai chegar no verde de novo. Do verde vai para o amarelo. E daí você tem um contínuo. Pode certo? crer. Então, o matiz, ele representa cada parte desse que a gente chama de uma diferença, de um nome diferente. E... Só interrompendo rapidinho, você falou de matiz, desse lance de ser a cor da cor, né? É doido, porque aí na minha cabeça já veio assim, tem uma das propriedades que todo som tem para existir é o timbre, que a gente fala que é o som do som, basicamente. Tipo assim, por que a gente, sem olhar para trás, a gente sabe que um cachorro latiu? Porque é o timbre do cachorro, você não vai esperar um latido de um cavalo, tá certo. ligado? Do mesmo jeito que a pessoa pode fechar o olho aí, ouvir você falar e não vai esperar que eu tô falando. Por quê? A cor da sua voz, entendi. o timbre da sua que voz... legal, tá vendo? Então, já é uma primeira conexão. É uma aí. coisa interessante. Para eu começar a fazer outras analogias, a ideia eu acho que é essa. É criar o máximo de analogias entre música, pintura, desenho, literatura, cinema, para que a gente consiga aprender dessas áreas diferentes. Eu juro, cara, eu estudo cor há muito tempo. Desde que a gente começou a falar de música, estudar música e teoria musical, e eu comecei a entender melhor, eu senti que eu ganhei consciência de como eu tenho usado a cor, assim, sabe? Porque Pode parece ser. que tem muita relação, principalmente nas questões de harmonia que você fala, e a harmonia com a cor, né? E criar harmonia. E o tempo também. Nos roteiros que eu escrevo, depois que comecei a ouvir música reparando na estrutura, eu comecei a ver que o roteiro que eu escrevo se parece com uma música, porque ela tem o roteiro, a história tem um tempo
de começo, meio e fim. A pintura não tem isso. Aham. Na verdade, cara, eu sinto que assim, é muito pretensioso falar que a gente vai tá tentando conscientizar a conexão entre esses dois tipos de arte, porque eu acredito piamente que essa conexão já existe. Mas eu sinto que as nossas conversas têm um pouco desse quê de tentar encontrar os pontos comuns entre esses dois tipos de expressão artística. E isso que eu acho que é da hora, assim, essa nossa busca de sempre tentar, pô, esse lance do desenho me remeteu a uma parada do som, pô, esse lance do som me remeteu a uma parada da pintura. E aí a gente pode pensar, né, a partir dos próximos vídeos em criar em trazer mais exemplos para deixar mais claro para a galera também. Eu posso fazer algumas coisas, sei lá, não só exemplos no instrumento, mas exemplos nos animais que passam. Passou um quero-quero voando, um cachorro latindo. E eu quero mostrar umas pinturas para de novo também ter o visual presente para que a analogia fique mais clara. Mas a ideia, inclusive, é que vocês que estão assistindo, quem tiver curiosidade do assunto, tragam também conteúdo ou façam perguntas, porque a ideia, no fim das contas, é aprender, né? É a gente melhorar na nossa capacidade de se expressar através das mídias que a gente escolheu, né? De novo, a minha pretensão musical não vai muito além, mas só de ter contato com o instrumento e com a teoria e com um pouco de prática já transformou tudo, a relação que eu tenho, inclusive quando eu ouço música, isso é o mais delicioso, né? Sim, e até para concluir também, eu lembro que em uma das nossas primeiras conversas você me falou que você amava o não sei, porque o não sei é a possibilidade de você saber de você aprender uma coisa nova. E ao mesmo tempo que a gente está trocando essa ideia aqui, eu também corroboro do que você falou, tipo, da hora é a gente não saber, ou a gente sempre está buscando o novo. E às vezes esse novo não vai vir do nosso papo, mas vai vir do que a galera comentar também, né? É só de colocar, de realmente dedicar um tempo para pensar e falar sobre isso, que várias possibilidades se abrem e no fundo, isso tudo vai trazer para todos nós uma compreensão maior, né, das nossas possibilidades. Sim. E do que dá para fazer. Exatamente. Beleza, então, cara, vamos concluir aqui? Vamos concluir aqui. Então tá certo. Quer fazer um play aí, eu vou lá desligar a câmera para fazer essa coisa.